Fala, sócio, beleza? Vamos dar início a mais uma aula aqui da Sociedade Milionária. E nessa aula a gente vai falar sobre um tema que eu acho muito importante em relação a fundos imobiliários. Coloquei aqui já em destaque que para mim é a ferramenta mais poderosa para você acompanhar os seus fundos imobiliários. Tá? Inclusive o formato dessa aula está diferente, está mais parecido com a estrutura da live, porque eu vou utilizar muito mais o compartilhamento da minha tela. Vai ser como em texto, só para passar os recados iniciais, depois eu vou compartilhar minha tela para mostrar essa ferramenta na prática de dois tipos de fundos distintos, tá? Então esse vai ser o modelo de aula. Inclusive no final eu quero até que você deixe um comentário dizendo se você gostou, se para você foi interessante essa aula mais prática com compartilhamento de tela, tá? E nessa aula eu quero falar sobre esse carinha daqui. Os relatórios mensais gerenciais. São os relatórios gerenciais dos fundos imobiliários que são disponibilizados todos os meses, tá? E onde é que eles são disponibilizados, como você vai encontrar eles, como você vai fazer a leitura, tudo isso a gente vai ver ao longo dessa aula. E também vai responder aquelas perguntas que vira e mexe aparecem por aqui. Que é tipo, mas como eu sei quais são os imóveis que fazem parte daquele fundo imobiliário? Sei lá, como é que está a vacância dele? Qual foi a última rentabilidade daquele fundo imobiliário? O que foi feito com os recursos captados na última emissão? Quanto rende cada ativo do fundo, principalmente quando são aqueles fundos de papel que investem em CRIs, em outros fundos imobiliários. Então, para boa parte dessas perguntas, quase a totalidade delas e de muitas outras, você vai encontrar a resposta nos relatórios gerenciais. Eles são muito importantes para você entender como o fundo funciona, como estão vamos dizer assim, as tomadas de decisão do fundo, como está o fluxo de caixa do fundo. Então, mesmo que você ache, não, Rafa, não vou entender nada. Não, ele é muito simples. E principalmente o resuminho dele, o inicial, geralmente é em texto, fazendo comentários sobre o mês, vale a pena ver isso. E folhear o resto, o que você entender, beleza, que não entendeu, tudo bem. Com o tempo, você vai se familiarizando cada vez mais, tá? E aí, nessa aula aqui, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou trazer o relatório gerencial tanto do KNRI 11 quanto do IRDM 11. Por que desses dois? Não são porque meus preferidos, nem porque eles rendem mais do que os outros ou que são melhores que os outros, não. Só porque eles são bons fundos, ambos fazem parte da minha carteira, então eu tenho algum conhecimento sobre eles, e porque um deles é de tijolo e o outro é de papel. A gente explicou isso bem direitinho lá no módulo 3, caso você não tenha assistido ainda ou tenha passado rápido, não tenha pegado, tem lá a explicação bem clara. De uma maneira bem simples é o seguinte, é porque o KNRI é formado por imóveis de fato, imóveis de tijolo, vamos dizer assim, e o IRDM ele não tem imóveis, ele tem só ativos financeiros que estão relacionados com o mercado imobiliário, como certificado de recebíveis imobiliários, LCI, que são letras de crédito imobiliário, investe em outros fundos imobiliários, então ele investe em papéis, em ativos financeiros relacionados ao mercado. Porque são relatórios que são diferentes, são abordagens diferentes, e eu vou passar em cada um desses relatórios para que você entenda. E a primeira pergunta é, Rafael, onde eu encontro esse relatório? Então, para isso, eu vou começar a compartilhar a minha tela agora para vocês me acompanharem. Então, o primeiro ponto está aqui. Eu estou aqui no site Funds Explorer. Se você já viu o módulo 3, você sabe que essa é uma das ferramentas gratuitas que eu recomendo para você saber mais sobre fundos imobiliários. E aqui a gente pode encontrar essa resposta por dois caminhos. Então, primeiro eu vou pesquisar aqui o KNRI 11, só para mostrar para vocês. O primeiro caminho, que para mim esse é o mais garantido, não necessariamente é o mais fácil, mas o mais garantido é você pesquisar. No nome do fundo, ele diz sempre aqui no fundo, basicamente, o propósito do fundo e diz também quem é a gestora do fundo. Então, tem aqui, Kinea Renda Imobiliária, então, o gestora do KNRI 11 é o Kinea. Então, se você pesquisar no Google Kinea KNRI 11, você vai encontrar esse site aqui, que esse é o site, vamos dizer assim, de relação com investidores do KNRI 11. Aqui estão todas as informações que você precisa sobre esse fundo específico, tá? Tanto é que a relatório gerencial, aqui o KNRI, o Kinea não usa um nome tão legal, que ele usa de carta do gestor, em vez de chamar de relatório gerencial. Mas você clica aqui, ele vai abrir o relatório gerencial, um relatório curto de 6 páginas, que a gente vai discorrer sobre ele daqui a pouco, tá? Então, esse é o caminho 1. E o outro caminho, ainda pelo Funds Explorer, é você ir lá no final do site. Você vai encontrar aqui no final, passei um pouquinho, as informações aqui, comunicados do fundo, então tem aqui,
relatório gerencial. Então, se você clicar aqui, nesse relatório gerencial, ele vai abrir o mesmo documento, exatamente o mesmo documento, que a gente vai conversar sobre ele daqui a pouquinho. Então, esse seria o caminho. Eu prefiro ir direto no site do gestor, porque não tem como ter erro, não tem como ter atraso. Pode ser que o Fundos Explorer deixe de existir, pode ser que ele demore a atualizar, o que quer que seja, atualize de uma maneira errada. Lá no site do gestor é mais garantido. E o outro caminho, aqui no caso do IRDM, é a mesma coisa. Você chega aqui, tem aqui FI, Iridium Recebíveis, então Iridium é o nome do gestor. Você pode pesquisar no Google IRDM11 espaço Iridium, e aí você vai chegar nesse site daqui. Deixa eu colocar na página inicial aqui, que eu já estava mais na frente. Você vai chegar no site da Iridium, que é essa aqui, a carinha, depois você clicaria aqui em Relatórios e Informes. Nessa parte de Relatórios e Informes, você vem aqui em Relatório Mensal e depois clica em Abril e vai abrir o relatório mensal do IRDM11. Então aqui estão dois caminhos e o outro caminho obviamente é o mesmo do KNRI. Você vem aqui no final e clica aqui em Relatório Gerencial, o mais recente que tiver. No caso, como estou gravando esse vídeo agora em maio, o mais recente é o relatório de abril, do mês fechado. Feitas essas explicações, vamos direto agora aos relatórios, tá? Deixa eu ir lá para o começo dos relatórios, só para ter certeza que eu talvez tenha revisado eles antes. Então eu estou aqui, primeiro no relatório do KNEA, do KNRI11, e aqui você já vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, no objetivo do fundo, ele já diz que é gerar renda de aluguel mensal através de locação de um portfólio diversificado de prédios corporativos e galpões logísticos. Aqui você já sabe que ele é um fundo híbrido, que ele realmente tem tanto lajes corporativas, salas comerciais, prédios corporativos, como também galpões logísticos, galpões para centros de distribuição, para uma série de fatores da área logística. Então ele é um fundo diversificado por ele tanto que ele é considerado um fundo híbrido e não um fundo de lajes ou um fundo de logística, porque ele tem imóveis dos dois tipos. E mais na frente a gente vai ver como está essa distribuição desses imóveis. Aí aqui ainda desse lado de cá, tem o tamanho do patrimônio do fundo, o número de cotistas, nada muito relevante, o valor patrimonial dele. Aqui é quanto vale o patrimônio dele dividido pelo número de cotas. Então, assim, cada cota, o valor patrimonial é 159,39, não necessariamente é o valor do mercado. Por exemplo, em 30 de abril ele tinha até fechado abaixo do valor patrimonial, mas agora em maio ele já está um pouquinho mais acima. Tem um volume alto de negociação, então a liquidez não é um problema dele. Mas vamos agora falar do fundo em si. Todo relatório gerencial geralmente começa com um textinho desse tipo, falando o que é que rolou no último mês, o que é que teve de dificuldade. Então ele fala, por exemplo, que a vacância física manteve-se em 5,52 e a vacância financeira em 8,20. Essa diferença entre vacância física e financeira eu explico lá no módulo 3, tá? Mas basicamente vacância física é quanto da área bruta locável do imóvel está vaga. Então, nesse caso, é 5,52. E quanto dela representa financeiramente em relação ao que não estou recebendo? Então, é 8,20. Isso significa que, provavelmente, o que está mais vazio deve ser alguma laje corporativa, que tem um metro quadrado mais caro do que um galpão logístico. Por isso que tem essa diferençazinha. Mas, enfim, muito simples. Se você não tiver entendido, volta lá no módulo 3, que eu explico detalhadamente o que é isso. Então, ele fala dizendo que a carteira demonstrou importante solidez, apresentou excelente performance no mês. Ele fala também que mesmo com a questão do Covid e os trabalhos ativos da equipe de gestão, eles estão conseguindo receber os aluguéis e manteve a rentabilidade para maio, que já foi paga, inclusive, em 65 centavos por cota, tá? Então aqui ele fala mais algumas coisas interessantes. Ele fala aqui, renda mensal, pagamento em 15 de maio, 65 centavos. Então desde o final de abril ele já disse exatamente quanto ia ser pago e quando ia ser pago. Quem quer saber essa informação está aqui também. Data de início do fundo, um fundo que existe desde 2010. Isso é muito bom, dá solidez para o fundo, dá um histórico muito forte para o fundo. Isso é muito importante também para quem está investindo, investir em um fundo que já tem um bom histórico. Ele fala também aqui sobre as emissões desse fundo, todas as vezes que ele emitiu dinheiro para comprar novos imóveis, quando elas foram feitas, qual foi o valor referencial da cota no momento e quanto ele teve de rentabilidade para quem investiu nele desde esse momento. Aí a gente segue. Ele fala aqui sobre liquidez, que esse fundo está presente em 100% dos pregões da B3, ou seja, todo dia que a bolsa está aberta tem negociação desse fundo. Isso é muito importante para quem vamos dizer assim, está preocupado com a liquidez do tipo, não, será que eu vou conseguir comprar toda vez que eu quiser ou conseguir vender toda vez que eu quiser? Sim, esse é um dos fundos que tem uma das maiores liquidez na bolsa brasileira, dentre os fundos imobiliários listados. Então não se preocupe com isso. Tem um gráficozinho aqui interessante, que ele fala que a variação da cota nessa linha azul mais clara,
E na azul escuro ele fala a cota mais a renda mensal. Se você tivesse reinvestindo toda a renda que você tivesse recebido, quanto é que, vamos dizer assim, esse fundo estaria valendo para você? Então chega aqui no final, mesmo que ele esteja na faixa de R$150, se você tivesse reinvestindo tudo, é como se a cota para você já tivesse em R$250. Ele já tivesse quase que dobrado de valor com os reinvestimentos das suas cotas. E a gente chega aqui também nessa parte da carteira imobiliária dele, que ele deixa claro aqui, o portfólio é composto por 19 imóveis, sendo 10 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. Então aqui você vê que pelo menos em números está bem parelho. Vamos ver como está em termos de participação. Ele bota aqui receita por estado. Então ele tem imóveis nesses 3 estados aqui, São Paulo, Rio e Minas. A maioria está com a maior concentração está em São Paulo. Receita por tipologia, essa é legal, que ele deixa claro aqui ó, de logística quase 52%, de escritório 48%. Então ele está quase um meio a meio, tem um pouquinho mais de receita vindo da área da logística, mas é quase um meio a meio. Em relação a tipo de contrato, o que seriam esses tipos de contrato típico e atípico, que também está bem divididozinho, 55/45. Típico é aquele contrato típico de aluguel, aquele que se aluga por 30 meses, que tem as multa lá, índice de correção, aquele que você deve conhecer. E o atípico, geralmente, são contratos de aluguéis muito mais longos, contrato de 10 anos ou pode ser até mais, em que muitas vezes o gestor do imóvel faz até melhorias de adaptação naquele imóvel para se adequar àquela empresa, e como teve essas adaptações, esses custos a mais, o contrato precisa ser mais longo. Então essa é a diferença e está bem distribuídozinho, tanto com típico quanto atípico. Em termos de reajuste, que é esse outro ponto aqui, 52% de IGPM, 48% de IPCA, então fica claro aqui que que todos os contratos são reajustados pela inflação. Um é pelo IGPM, que é o índice de inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e a outra é o IPCA, que é o índice de inflação medido pelo IBGE, tá? Outro ponto importante aqui que a gente pode ver, ele deixa claro aqui nesse pedaço, quais são as áreas de atuação das empresas que alugam os imóveis, dos inquilinos, tem de todos os tipos, também está bem diversificadozinho aqui, e ele tem 83 contratos de locação, isso quer dizer que tem imóveis que tem mais de vamos dizer assim, por exemplo, um prédio comercial, ele tem um prédio inteiro, ele tem várias salas lá dentro. Então o fato de só ter 19 imóveis não quer dizer que ele só tem 19 contratos de aluguel, 19 inquilinos, ele tem muito mais que isso, tem vários imóveis que eles são alugados para vários inquilinos, tá? Então é o seguinte, tem 83 contratos de aluguel e 50 inquilinos, isso quer dizer que mais de 50 inquilinos. Que existe um ou outro inquilino que tem mais de um contrato de aluguel, que se ele saísse poderia causar um dano, mas é bem diversificado, não é aquela coisa que estão quase todos os imóveis alugados para uma única ou para poucas pessoas. São para muitas pessoas, são para muitas empresas. Então isso mostra o quão diversificado é o KNRI. Outro ponto aqui muito interessante dessa parte da carteira imobiliária dele, que ele deixa claro o seguinte, o prazo médio dos contratos firmados pelo fundo é de 9,8 anos, com datas de vencimento e de revisionais nos próximos anos, conforme os gráficos aqui abaixo. Então é o seguinte, são contratos longos, onde a grande maioria, 61%, só vai vencer de 2024 em diante, tem poucos contratos vencendo nos próximos anos e tem algumas revisões para serem feitas também nos próximos anos. Então também está tranquilo, não é aquela coisa que está tudo perto de vencer, num momento de crise em que a renovação seria muito mais difícil. Está tudo dentro dos conformes, tudo muito bem protegido e com foco no longo prazo. Aqui ele vai e destrincha quais são os 10 edifícios corporativos e quais são os 9 galpões logísticos. Ele bota o nome e onde estão distribuídos em termos dos estados. Tem tudo aqui bem destrinchadinho. Lá no final ele até bota o endereço de cada um dos imóveis, eu vou mostrar para vocês também. E aqui nas informações contábeis, ele deixa claro o seguinte, olha, no mês de abril, ele recebeu, o total de receita do fundo foi de 21 milhões de reais, teve 4,7 de despesas, que ele detalha lá embaixo, caso você queira saber, e no final das contas, o que sobrou foi 16 milhões 435 em relação ao que recebeu, tá? E aí fica bem claro aqui o seguinte, ó, ele recebeu, o saldo líquido no mês foi 16,4 e ele distribuiu aqui em rendimentos distribuído 15,3, distribuiu praticamente toda a receita do mês, mas ele tem muito mais grana. E onde a gente vê isso? Aqui o saldo final, esse aqui é o saldo do fluxo de caixa mesmo, da conta do fundo, do patrimônio do fundo, é de 548 milhões. Aí você fica, caramba, 548 milhões, ele só distribuiu 15? Existem algumas explicações para isso. Desses 548, ele teve que distribuir 15
teve que pagar taxas e outras despesas com 3,4, e ele tem 323 milhões comprometidos com a aquisição de ativos e aluguéis de competência futura. O que isso significa? Que essa grana já está captada, já está no fundo, muitas vezes pode ter vindo de uma outra emissão ou de antecipação de aluguéis, que por algum acordo eles fizeram para poder receber aluguéis futuros com algum desconto, por caso, para a empresa que aluga. Mas principalmente essa parte de aquisição de ativos. É que ele já pegou a grana numa captação, mas ainda não comprou o ativo, por qualquer que seja o motivo. Seja porque ele não encontrou um ativo ideal com as condições que o fundo procura, ou porque ele negociou o pagamento em vários meses, ou anos, ou semestres, e o dinheiro ainda está na conta. Isso traz benefício para a gente, que é cotista. Por quê? Porque essa grana está dentro do fundo. Então está aqui parada, está investida dentro do fundo. Então vamos explicar aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, mesmo com essa grana que está comprometida, ainda assim sobra mais de 200 milhões na conta do fundo. Percebe que ele distribuiu só 15 e ainda tem 200 milhões para ele fazer uma cacetada de coisas. Pode comprar outros imóveis, pode fazer melhorias, pode inclusive distribuir como amortização para os cotistas. Então, por isso que eu falo que você tem que pensar nos fundos imobiliários também como você pensa numa opção, com foco no longo prazo. Às vezes, a distribuição, vamos dizer assim, mais moderada, mais leve agora, esconde o que está por trás do fundo. Uma montanha de dinheiro, que é o caso do KNRI. E ele destrincha aqui também que esse dinheiro, os 548 milhões, estão investidos em LCI, quase 97%, e os outros 3% em ativos de liquidez. Enfim, estão investidos em tudo em ativos que têm liquidez ou que têm um prazo que vai bater com o comprometimento dos recursos com a aquisição de ativos ou o que quer que seja. Então está tudo redondinho, tudo muito bem investido. E essa renda que está sendo gerada também por essa LCI, por essas rentabilidades, aumentou até um pouquinho a cota do patrimônio do fundo. A cota patrimonial dele de 159,32 para 159,39, tá? Então, esse é o KNRI. Essas são as informações. Aqui está o portfólio dos imóveis. Se você mora lá em São Paulo, você pode ir lá na rua Gomes de Carvalho, número 1195, que você vai dar de cara com o edifício Madison. Se você for na rua Joaquim Floriano, você vai ver o edifício Joaquim Floriano e todos os imóveis estão aqui. Está aqui a data que eles foram adquiridos, qual é a área bruta locável, ABL, a área bruta locável, qual o valor de avaliação de cada um desses imóveis. Então, todas essas informações vocês podem encontrar no próprio relatório gerencial do fundo, tá? Então tá aqui tudo mastigadinho, tudo bem destrinchado para que você entenda muito mais e saiba onde está o dinheiro do fundo, saiba como estão os planos do fundo, quais são os principais objetivos, o que é que aconteceu. Ele deixa isso tudo claro. Vale a pena ler. E o do Kinea, o que eu gosto do relatório do Kinea é que ele é bem enxutinho, é um relatório de 5 páginas. Tem outros que são 15, 20, tem mais. Aí você vai vendo, vai fazendo, vamos dizer assim, uma leitura mais dinâmica. O do Kinea é bem enxuto, dá para você ler ele integralmente. Então, assim, passei pelo primeiro relatório de um fundo de tijolo e agora eu vou passar um pouquinho mais rápido pelo de IRDM para vocês verem quais são as diferenças entre um fundo de tijolo e um fundo de papel do ponto de vista de um relatório, tá? Então tá aqui já para vocês. Eu vou começar a mostrar. Eles têm uma estrutura muito parecida. Tem o primeiro ponto é já um comentário geral sobre o fundo. Ele diz aqui, por exemplo, que terminou a alocação dos recursos da última captação. Então ele estava com a grana que ele estava, vamos dizer assim, parado de uma captação, estava esperando, estava em ativos de liquidez, esperando para fazer a aquisição dos CRIs. Apareceram oportunidades, eles adquiriram todos esses CRIs em relação à última captação. Então já está tudo investindo, já está tudo gerando retorno para os investidores, para os cotistas, tá? Então ele fala aqui das políticas do fundo, tem tudo aqui destrinchadinho. Um ponto de atenção, esse fundo ele existe só desde março de 2018, ainda é um fundo muito recente. Eu recomendo quem é cotista ou quem pensa em ser cotista do IRDM que não vá com muita sede ao pote, porque ele não é um fundo recente, é bom a gente esperar pelo menos 3 anos ou um pouquinho mais, até 5 anos para ver a que veio. Mas se você acha que ele é interessante, vai aos poucos, mas não entra pesado. Entra mais pesado naqueles que já tem pelo menos mais de 5 anos de história. Então ele faz aqui um comentário mensal sobre o que aconteceu no fundo em abril. Ele mostra o rendimento dos últimos 12 meses, e isso é muito interessante, que você vê que o pior dividend yield dele nos últimos 12 meses foi aqui em abril, 0,73, mas 0,73, se você considera isso anual, é uma rentabilidade de mais de 8% ao ano. Isso é muito alto, considerando que essa rentabilidade é isenta de imposto de renda e considerando que a gente está no momento de Selic que é 3% ao ano. Então, em termos de rentabilidade, o IRDM é uma lindeza. A gente vai ver mais sobre isso daqui a pouco, né?
Então ele fala aqui sobre o desempenho do fundo no mercado secundário, o preço dele já chegou a custar R$ 142 lá em dezembro e agora está na faixa dos R$ 100. Então o fundo continua rendendo muito bem e que tem agora está com um preço bem descontado. Aqui ele começa a mostrar a carteira do fundo, então aqui você já vê a diferença. Aqui não é um imóvel. Isso daqui é um fundo de papel. Então as principais características dele, os principais ativos dele são o quê? CRIs. Ele tem uma parte do fundo, 5% em ativos de liquidez, tipo um fundo de renda fixa, vamos pensar assim. Que ele consegue mexer esse dinheiro a qualquer momento, só 5% dele, e todo o resto dele está aqui ó, em CRIs, várias CRIs, algumas com rentabilidades absurdas. Você pode ver aqui, ó, por exemplo, essa daqui, uma CRI da Ondas Resort Mesh, que rende 17% ao ano mais IGPM. Então, assim, isso só vai vencer lá em 2027. Então, óbvio que existe um risco por trás desse ativo, por isso que ele diversifica, por isso que ele investe em tantas outras. Tem outras já aqui, ó, que é de um ativo de shopping que tem um rating de AAA, que isso quer dizer o seguinte, que é muito garantido, você já vê que ele rende bem menos, já é 4,93 mais IGPM. Então, assim, ele vai fazendo um mix, por isso que ele tem uma carteira bem diversificada, ativos mais arriscados que rendem mais, ativos mais conservadores que rendem menos, mas são mais seguros. Então, aqui ele demonstra toda a carteira de CRI, e aqui tem uma coisa bem interessante, que ele também mostra a carteira dele de fundos imobiliários. Ele tem predominância, o foco dele é investir em CRI, mas ele também investe em outros fundos imobiliários, para aproveitar uma rentabilidade melhor que ele está tendo, para poder comprar aqui e vender acolá e ter um ganho de capital. O gestor também faz isso. E você pode ver que ele investe em fundos que você já deve ter visto por aí. KNCR é o fundo de recebíveis da Quineia, VISC, que é o fundo de shopping center do Vinci Partners, XP Logística, o XPLG, que é o fundo de logística da XP, HGCR, que é o fundo de recebíveis da Credit Suisse, HGRE, que é o fundo de lajes corporativas da Credit Suisse também. E aí vem aqui os fundos de hotel da XP, o fundo de shopping da HSI, HGRU, que é um fundo que eu sou cotista também, vocês já me viram falando deles, que também é da Credit Suisse, CSHG, que é de renda urbana. E aí vem aqui, tem o MOL 11 também, da Brasil Plural, que é um fundo de shopping centers. Então aqui serve até não só para você saber onde está investindo, mas tipo, olha, se tem um gestor profissional investindo nesses ativos, vou dar uma olhada neles, depois eu estudo esses fundos, pode até servir como ideias para você estudar, não necessariamente para você investir também. Então chega aqui ele faz a distribuição do fundo, para que você entenda. 60% da grana do fundo, o patrimônio do fundo, está investido em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, 35% em fundos imobiliários, em outros fundos imobiliários, e 5% é grana de liquidez, aquela que ele deixa parado para poder fazer movimentações, fazer pagamentos, fazer alguma distribuição, pagar algumas taxas. E a distribuição por indexador, a gente vê que a maior parte dele está em IGPM, que é o índice de inflação, 33%. A segunda maior parte também está no índice de inflação, que é o IPCA, que é esse azul clarinho aqui, está em 25%. Então a gente tem quase 60% nesses dois aqui. Depois vem CDI+, CDI+, significa que ele rende a variação do CDI mais um percentual, então são sempre rentabilidades muito acima daquelas que a gente costuma ver por aí na renda fixa. É um fundo que escolhe muito bem seus ativos e distribui muito bem o risco dele na montagem do portfólio. Tem aqui os tipos dos ativos que fazem parte deles, a maioria vem diretamente relacionado ao setor imobiliário, outros do governo federal, porque é investimento em títulos soberanos do governo, e aí tem outros fundos de papel, porque investem em outros ativos financeiros, em outros fundos imobiliários que também são de papel, e ele vai distribuindo aqui é um pouquinho menos relevância, a gente pode passar um pouquinho mais. Aqui tem uma coisa bem interessante. Ele mostra as alocações em CRIs, talvez isso não faça tão interessante para você, mas ele fala aqui, ó, ele investiu 3 milhões a uma taxa de 7,5% mais IPCA, um absurdo de alta essa CRI, outra de IGPM mais 15% ao ano, outra de IPCA mais 12% ao ano. Então é o seguinte, aqui no caso foi redução de posição e aumento de posição, aqui estão todas as informações. Ele reduziu em ativos que são muito arriscados e que rendiam muito, então provavelmente teve um ganho de capital muito alto. Ele destaca o que ele fez no mês em relação aos CRIs, e esse aqui que é bem legal para quem já investe em fundos imobiliários, que ele também destaca o que ele fez em relação aos fundos imobiliários. Aqui você vê, por exemplo, que nesse mês de abril, ele comprou HGRE.
Ele também foi, aqui por exemplo, ele comprou o MOL 11, MALL 11, a R$ 77,92. E tem outras que ele compra e vende no mesmo para fazer ganho de capital, como por exemplo, cadê aqui? O KNRI, até como a gente usou ele como exemplo, ele comprou 5.000 cotas do KNRI por 732 mil, ou seja, R$ 146,50 por cota, e depois vendeu a 154. Então só aqui nessa brincadeirinha aqui, ele teve um ganho de quase 40 mil reais, de 38 mil reais ele lucrou com essa compra e venda do KNRI. Então ele destrincha, ele é obrigado a destrinchar todas essas informações aqui no relatório. Então você tem acesso a tudo isso no relatório dele. E aqui ele faz os resultados dele. Você pode ver que é um fundo que distribui praticamente toda a receita líquida que ele tem. Então, por exemplo, ele vem aqui de novembro até abril, 4,4 milhões, 4 milhões, 6 milhões, 6,2, 6,5, 6,3. Então, abril, ele teve 6,3 milhões de receita, e aqui ele destrincha como foi ela por ativos, fundos imobiliários, de LCI, de caixa, de LFT, e ele chega às despesas dele e vê que o quê? O resultado, então, líquido, foi de 5.592. Quanto ele distribuiu para os cotistas? 5.592. Distribui toda a grana, resultado líquido que ele faz no mês, fora o que ele tem de reserva para o que quer que seja, para fazer novas alocações ou o que for necessário para o fundo. E você vê que existe uma diferença aqui em relação a uma variação muito grande em relação às distribuições. Por quê? Porque as CRIs elas não necessariamente vão pagando todos os meses. Muitas vezes ela paga, outras vezes eles pagam só semestralmente, pagam uma vez por ano, paga só no vencimento. Então tem meses que ele tem um recebimento muito alto e tem meses que ele tem recebimento um pouquinho menor. Não é uma questão que tipo, esse fundo, esse mês o desempenho foi ruim e aí caiu a distribuição. Não, é só porque, por exemplo, a gente pode ver aqui no mês que teve uma distribuição boa, em janeiro, ele teve de juros das LCIs 1,7, mas teve de correção monetária 2 milhões. Então você vai ver que aqui ele pagou R$ 1,04 por cota. Já nos últimos meses, que as correções não foram tão grandes, você pode ver que elas foram caindo aqui, talvez sejam janeiro e fevereiro seja o mês que paga-se mais essas correções. No caso desse RIs, ele distribuiu bem menos, ele distribuiu aqui 70 centavos por cota nesses 2 últimos meses. Então, aqui estão todas as informações financeiras do fundo que você queira saber. Depois ele detalha todos os ativos do fundo, todos, inclusive com um resumo sobre o que é o ativo, para você ver como esse relatório é rico e extenso. Então não vou me empreender nisso, eu quero só ir até o final para mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Se eu chegar lá no final, pronto, aqui não. Passei demais, subi mais um pouquinho aqui, pronto. Esses 4 últimos itens aqui, para mim, são bem interessantes. Que ele deixa claro o seguinte, qual o foco da operação? O foco do fundo é adquirir CRI, esse é o foco dele. Adquirir CRI, vender antecipadamente para poder ter um ganho de capital, o foco dele é CRI. O que não impede ele de aproveitar oportunidades quando tem dinheiro em caixa com fundos imobiliários. Então aqui nessa parte do foco, uma coisa que chama a minha atenção é esse primeiro ponto aqui. O objetivo do fundo é entregar uma rentabilidade média, pelo menos é o objetivo, tá? A meta do fundo, 7% ao ano mais IPCA. É um fundo que rende muito. Muito, muito, muito. Ele é muito arrojado em termos de rentabilidade. A gente está com Selic 3% ao ano e ele está com o objetivo e tem entregue isso de 7% ao ano mais IPCA. Isso é uma baita rentabilidade. Outro ponto interessante é isso daqui que ele fala de oportunidades de ganhos no mercado secundário, ou seja, muitas vezes eles compram a SRI e aí depois ela teve uma valorização tão grande que eles vendem ela antes do vencimento. Então tem um enorme potencial de crescimento e ele pode fazer essa venda para ter um ganho de capital no mercado secundário, assim como ele pode comprar outras que estejam com preço de qualidade, com preço diferenciado também. E um outro ponto aqui, antes da gente fechar essa aula, é essa parte de alocação não core em fundos de investimento imobiliário. O que é core? Core em inglês vem de núcleo, centro, vamos dizer assim, o foco. Então o objetivo do fundo não é investir em fundos imobiliários, é investir em CRIs, em certificados de recebíveis imobiliários. Mas isso não significa que ele não pode temporariamente aproveitar a oportunidade de mercado para investir em fundos imobiliários, e é isso que ele faz também. Você pode ver aqui que ele coloca aqui, durante o período de alocação, busca alocações mais eficientes para o caixa, aproveitando-se principalmente de aquisição de cotas de fundos imobiliários que distribuam dividendos superiores ao rendimento de LCIs e que tenham alta liquidez. Então, quando ele está com a grana em caixa, seja em relação a alguns recebimentos que ele teve ou antes de fazer a distribuição,
Ele não foca só em LCI para deixar aquele ativo com aquela rentabilidade mínima. Ele faz, opa, se tem fundos que têm uma liquidez alta, que têm um bom desempenho, que são seguros e que têm uma rentabilidade bem acima ao rendimento das LCIs, a gente investe também temporariamente em fundos imobiliários, porque assim ele pode ter ganhos com os dividendos dos fundos e pode ter ganhos de capital, vendendo o fundo mais caro do que ele comprou. Então aqui está todo o demonstrativo do Iridium, terminamos aqui essa revisão desse demonstrativo, e eu espero que tenha ficado claro para vocês o quanto essas informações são ricas e podem te ajudar não só a tomar a decisão de investir nos fundos, mas também entender muito mais, entender muito melhor os fundos que você investe para se sentir mais seguro mesmo, para pensar assim, poxa, tô tranquilo, entendi agora, entendi por que ele não distribuiu tanto dinheiro, que ele guardou um pouquinho mais em caixa, que ele deu uma segurada para ver se ia ter algum problema de descompasso, se ia ter alguns inquilinos que iam deixar os imóveis, então ele faz uma reserva, eles são bem conservadores. Isso é o que é importante, não é ganhar muito agora, é ganhar muito sempre. Às vezes tem meses de vacas magras porque o gestor é conservador e lá na frente vem uma bolada. Então é importante que você aprenda a ler os relatórios gerenciais, não necessariamente ler eles todos de cabo a rabo, as 18 páginas, ler ativo por ativo, não. Mas dá uma passada, entende, conhece os imóveis, vê como está a distribuição, vê o motivo de ter tido um aumento na cota, de ter tido uma redução da cota, porque às vezes tem um aumento grande na cota, você faz, agora ele vai pagar isso para sempre, e pode ter sido uma coisa pontual, porque vendeu um ativo e amortizou, distribuir isso para os cotistas, tá? Muito importante essa leitura, para mim é a ferramenta mais importante para quem quer acompanhar fundos imobiliários, seja para investir, quando você ainda vai decidir, seja porque você já investe e quer saber como está o andamento deles, tá? Eu espero que você tenha gostado desse formato de aula, em que eu destrinchei relatórios, foram conteúdos bem práticos, por isso que eu fiz aqui compartilhando a minha tela, para ter certeza que você compreendeu e que você tenha ciência da potência existente nessas ferramentas, tá? Dito isso, essa aula fica por aqui, a gente se vê na próxima aula. Antes de terminar, só uma coisa. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou dessa aula. Para mim é muito importante esse tipo de feedback, para que quando eu for fazer aulas sobre conteúdos mais práticos assim, eu tenha certeza que esse tipo de formato funcionou bem para você, em vez de ser só eu falando e aparecendo textinhos aqui e acolá. Acho que assim, mostrando na prática, fica ainda mais rico. Agora sim, essa aula fica por aqui, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.